5 lições que a Sapucaí ensina a quem quiser aprender. Você está acompanhando o Reflexões de número 12. Primeiramente, agradecer se você acabou conhecendo esse podcast em função do Reflexões número 11, porque de fato ele saiu completamente da bolha. No YouTube, de longe, é o que mais teve alcance até agora, desses novos formatos. Muita gente concordando, muita gente discordando, mas espero que você que tenha ouvido até o final tenha entendido a mensagem, independente de você ter concordado ou discordado. Antes mesmo de seguir adiante, a primeira das duas previsões que foram feitas ao final, de fato, aconteceu. Niterói realmente foi rebaixado. E a segunda das previsões, de que já em março ninguém vai se lembrar que esse desfile aconteceu, provavelmente estará acontecendo enquanto você acompanha esse episódio. Vamos então para as 5 lições que a Sapucaí ensina a quem quiser aprender, que valem não só para carnaval, valem também para a vida, mas como essa temática acabou agradando, cá estamos de volta falando sobre esse assunto mais uma vez. Lição número 1. Jogo é jogo e treino é treino. Para saber o que vai dar bom, é preciso ver passar pela avenida. Não adianta você ter um samba muito legal, você ter muito dinheiro, você ter uma preparação grande o suficiente para que o nome da sua escola esteja na mídia em todos os lugares, sendo aclamado. O que dita é o que realmente acontece na avenida. Se a gente for parar para pensar, o samba da Vila Isabel, embora seja muito aclamado, e de fato é um samba belíssimo, ele não aconteceu na Sapucaí como todos imaginávamos. Principalmente, todos imaginávamos, eu quero dizer, todas as pessoas que olharam para esse samba e pensaram, nossa, que samba bacana, que samba bem estruturado, e viram todos os aspectos que eram aos poucos liberados pela escola, né, de alegorias, a roupa da bateria, e falavam, nossa, meu Deus, que capricho, né, vai vir para arrebentar. Esse samba, de fato, não aconteceu, embora seja um samba ainda assim aclamadíssimo. E a Viradouro, ela deu show de emoção, mesmo tendo sido questionada por meses a fio se aquele enredo era mesmo um enredo, né? Putz, vai falar do mestre Cissa, né, do mestre de bateria, enquanto o mestre de bateria vai estar regendo a bateria, e foi um show de emoção. Para você que viu esse desfile, se você não viu esse desfile, fica aqui a recomendação, foi o desfile de longe mais emocionante que aconteceu na Sapucaí nesse ano de 2026. E na prática, muito provavelmente, todos os questionamentos que foram colocados por meses a fio, dizendo de que isso não seria enredo, eles caíram por terra, né? Porque de fato isso se provou um equívoco imenso. De fato, né, a Viradouro aí saiu campeã. A segunda lição: emoção pode sim ganhar o jogo. Sobre 2026, a Beija-Flor fez um desfile mais regular do que a Vila Isabel, que fez um desfile mais luxuoso do que as outras escolas. Mas quem levou foi a Viradouro, que fez um desfile com mais emoção. Talvez um dos desfiles, não apenas de 2026, mais emocionantes, mas em muitos anos. Um dos desfiles mais emocionantes em muitos anos. Né? Cabe a gente parar para pensar que uma das últimas vezes em que a gente viu uma paradinha da bateria atrair tantas pessoas cantando samba de uma maneira tão... né, uma explosão mesmo, foi lá no Explode Coração, né, no Peguei um Ita no Norte, de 93, posso estar incorreto, mas do Salgueiro, né, que é o famoso Explode Coração na maior felicidade, é lindo meu Salgueiro contagiando, sacudindo essa cidade, que se você procurar vídeos até hoje, você encontra ali uma explosão de alegria que dificilmente vai se repetir. Talvez porque hoje a gente tenha os celulares, talvez porque hoje os camarotes tenham dominado a Sapucaí, mas enfim, é difícil de repetir, mas em partes aconteceu naquele dia da Viradouro. Isso é realmente muito relevante. Inclusive, um pequeno adendo. Com essa nova metodologia de julgamento do Carnaval Carioca, em que os desfiles, em que os envelopes de avaliação são fechados por dia e não mais depois de todas as escolas passarem, é possível a gente imaginar para os próximos anos, caso essa metodologia seja mantida,
que a emoção seja um critério, seja um quesito, não quesito, muito levado em consideração de agora em diante. Porque se no lugar de você avaliar de maneira um pouco mais fria tudo o que aconteceu e colocar em comparativo, essa escola do segundo dia realmente ela foi muito boa, mas essa do terceiro dia foi muito legal, teve tais detalhes, e essa do primeiro dia teve essa liderança. Se em vez de você conseguir analisar isso como um todo, após todas as escolas desfilarem, você tiver que colocar a sua nota levando em consideração aquilo que você viu naquele dia, e principalmente agora, no atual modelo dos desfiles, né, são 3 dias e 4 escolas por dia, muito provavelmente a gente vai ter a emoção como fator cada vez mais relevante, né? Porque se você coloca a emoção em primeiro lugar, você acaba passando por cima de alguns aspectos técnicos, né? Que ali, inclusive no desfile da Viradouro, antes mesmo da apuração, muitas pessoas colocaram vários pontos, né? A grande polêmica do carro da caveira, né? Olha, mas no livro Abre Alas, né? Que descreve tudo que a escola teoricamente vai passar na avenida. No livro Abre Alas ele estava muito diferente. Na comissão de frente, o elevador que levantaria, né? O pistão ali que levantaria o mestre Cícero, ele não estava funcionando bem. Mas enfim, a emoção acabou vencendo. Essa é a segunda lição, a emoção realmente vence jogo. E por falar nesse ponto de a comparação com as escolas que você viu no dia e não com o todo, quem sabe poderemos voltar no futuro, em algum momento, a ter mais de uma escola ganhando por ano, como de fato acontecia anteriormente, né? E não uma disputa de uma escola do grupo especial com todas as outras, né? Fica aí a dica Liesa, talvez isso aí possa dar uma chacoalhada no coreto, positivamente falando. Vamos para a lição de número 3. Comunicação importa muito. Ter um sambão Ter um sambão é uma coisa. Ele está na boca da galera é outra coisa. A Vila Isabel teve descontos no quesito harmonia, que é o quesito, né? Eu, de novo, conheço e gosto muito do tema carnaval, mas obviamente não sou uma sumidade para falar sobre isso, então peço desculpas se não tiver com o detalhamento necessário. Mas o quesito harmonia, dentre outras coisas, ele avalia o quanto a escola, conforme ela vai passando pela avenida, ela está envolvida com aquele samba enredo. Se ela canta o samba, se ela entende o samba, alguma coisa assim. E, no final das contas, para o jurado que está ali parado na cabine e está observando aquilo, o que mais vai contar é se os membros da escola que estão ali passando, fantasiados e tudo mais, nos carros também, se eles estão cantando o samba ou não. E a Vila Isabel teve descontos em harmonia justamente porque jurados notaram que, para além do refrão, os componentes da escola não estavam cantando o samba. De novo, um samba excepcional, muito bom. Em minha humilde opinião, é um samba que vai sair para rodas de samba, porque ele tem muita referência, ele vai ser tocado aí no mundo inteiro, em rodas de samba, aonde acontecer. Mas, de fato, seja no samba ou em qualquer outro campo, sempre pense, não se esqueça jamais disso. Uma coisa é o que você fala e outra coisa é o que vão entender do que você fala. E confia no que eu estou te falando agora. É muito mais importante que entendam o que você está falando, o que você quis dizer sobre alguma coisa, do que você partir do pressuposto de que a mensagem foi passada, independente de ter sido entendida ou não. Talvez tenha ficado um pouco confusa essa afirmação, mas assim, você pode ser um excelente profissional na área que você tiver, mas talvez as suas ideias, que possam ser de fato excelentes, não acabam avançando porque elas não são entendidas. Seja porque o contexto não favorece, seja porque o jeito que você se expressa não vai favorecer, mesmo que você tenha os acessos corretos. Será que você já parou para pensar nisso? Lição que a Sapucaí ensina de número 4. É preciso separar a homenagem do homenageado. Possivelmente a maior polêmica do Reflexões de número 11 foi uma má interpretação. Eu falei lá que a Niterói escolheu para homenagear o Lula e fez isso de maneira muito pobre em referências. E não que o Lula não é
e não poderia ser enredo para carnaval, para além dos aspectos de eventual propaganda eleitoral antecipada, que de novo, agora em março, ninguém mais vai se lembrar disso. Tudo, basicamente tudo pode ser enredo de carnaval. O que não dá é contar com a figura do homenageado sendo o pilar da coisa. Sabe? Escolhi esse homenageado, o enredo é esse, então vou fazer um samba ruim, vou fazer uma construção ruim, a harmonia pode ser uma porcaria, a bateria pode estar toda descoordenada. Você entende? Isso de confundir o homenageado com a homenagem é um grande pecado. E isso faz com que aconteçam confusões do tipo o que rolou com o resultado da Mocidade Independente de Padre Miguel, que acabou sendo muito penalizada. De novo, opinião pessoal, não deveria ter sido tão penalizada, porque o desfile foi organizado, foi bem legal de assistir. Talvez realmente a Mocidade não viria no sábado das campeãs, mas fez um desfile bem legal, assim, sabe? Não deveria ter ficado lá embaixo na tabela, quase caindo, né? Ficou em 11º lugar, só não caiu porque a Niterói acabou caindo. E muitas pessoas, inclusive, eu cheguei a ver isso, um dos filhos da Rita Lee, muitas pessoas colocaram na mesa como se os jurados, né, que julgaram o desfile, estivessem falando da Rita Lee e não do desfile. De novo, pode ser que eles tenham pesado muito a mão ali na caneta para descontar da Mocidade, que fez um desfile realmente legal, né? Um desfile do Renato Lage aí muito bacana. Agora, isso significa que os jurados estavam jurando a Rita Lee, a história da Rita Lee, o que a Rita Lee fez de relevante? Não. Separe com calma a homenagem do homenageado. Isso é positivo tanto para que você não entenda errado, mas uma escola está sendo punida porque homenageou fulano. Não, a escola está sendo punida porque nos critérios técnicos ela não obedeceu, e nos critérios técnicos pelo olhar dos jurados que estavam lá acompanhando e vendo esses critérios técnicos. Você pode concordar, você pode discordar, mas é a técnica que está sendo avaliada e não é o enredo. Né? Por exemplo, do mesmo jeito que a Mangueira com o enredo do Mestre Sakaka, os pontos que foram tirados não foram para falar, a família do Mestre Sakaka, ele era uma pessoa péssima. Não, é o desfile que estava sendo avaliado e não o homenageado. Né? Inclusive, até uma coisa que vale muito ser pontuada sobre esse desfile da Niterói, aquele pedaço ali do Família em Conserva, aquilo ali não é ruim pela provocação que gera, mas por ter zero conexão com a história do Lula. Inclusive, eu ouso aqui até colocar que talvez o Lula seja muito mais conservador do que boa parte do que a esquerda acredita, e se a homenagem não tem a ver mesmo com o homenageado, né? O que tem a ver essa ala Família em Conserva? Não tem tanto a ver com o homenageado? Ouso dizer que não tem nada a ver com o Lula, aí que tem que ser canetado mesmo, e aí, nesse caso, os jurados estão corretos, como anteriormente aí foi previsto. Inclusive, um pequeno parênteses, o outro episódio, né, o Reflexões de número 11, ele foi gravado horas antes do desfile da Niterói, mas horas depois do Abre Alas ter sido divulgado. Então, vamos dizer assim, até antes daquela divulgação do Abre Alas, o meu ponto era, o samba ele é muito pobre em referências porque ele pega um período lá, tipo, o Lula nasceu e veio para São Paulo e depois o Lula ganhou do Bolsonaro. Como se assim, se ele não tivesse tido uma grande contribuição em greves no ABC ainda no período da ditadura, é como se ele não tivesse tido nenhuma contribuição nas diretas já, é como se ele não tivesse tido nenhuma contribuição no embate de ideias com Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, nas duas eleições que ele perdeu, em primeiro turno, diga-se de passagem. É como se ele não tivesse deixado de lado diversos pontos ali do caderninho de boas práticas de economia heterodoxa, mais ligada à esquerda, principalmente no seu primeiro mandato. Né? Uma coisa que, inclusive, é sempre importante de lembrar, o próprio Bolsa Família, no momento em que ele foi colocado na praça, ele foi chamado né, um dos que colocaram isso foi o Marcos Lisboa, foi chamado de débil mental pela Maria da Conceição Tavares. Inclusive, de novo,
não estou entrando no campo do termo, é um termo que eu acho politicamente incorreto e bastante inadequado, mas enfim, é o que aconteceu. Se você quiser pesquisar esses personagens, inclusive tem uma reportagem na Folha falando sobre isso, você acha fácil se você der uma pesquisada aí, mas não tinha nada disso, era só nasceu, veio de pau de arara para São Paulo, ganhou do Bolsonaro. Pobre em referências, não tem nada a ver com o homenageado. Ou tem a ver, mas de uma maneira muito... A esquerda vai gostar, as redes vão gostar, né? Como diz aquele velho meme. Vamos então para a quinta lição que a Sapucaí ensina se você quiser aprender. De nada adianta uma quantidade imensa de recursos se você não tiver foco no que você quer fazer. A Beija-Flor usou um mecanismo na comissão de frente, né, aquele barco que levantava, caso você não tenha visto o desfile, que dizem, né, foi apurado depois, que só aquele mecanismo custou R$1 milhão para ser feito. A Portela usou um painel de LED enorme, em um caixote gigantesco, e botou até um cara voando em drones, que inclusive, além de ninguém ter visto o cara voando, porque estava tudo escuro, a Portela ainda tomou uma advertência até da ANAC, porque não poderia ter feito esse voo com uma pessoa. E um detalhe, nas costas daquela pessoa que estava voando, tava o negrinho do Pastoreio com uma coroa na cabeça, o mesmo negrinho do Pastoreio que apareceu no último carro, né? Mas enfim, todo mundo deve ter visto isso só no outro dia, porque ficou uma luz escura, né? Um desperdício completo de recursos, aquela comissão de frente. Ao passo que, se você for olhar a Viradouro, em um lance de genialidade, transformou duas estruturas razoavelmente simples em formatos de apitos na apoteose, em uma imagem que certamente entrou para a história dos carnavais, né? Entrou para a história da Sapucaí e para a história dos carnavais como um todo, né? Talvez, das 5 lições, essa seja a mais importante, a mais relevante. Porque, diante de algum objetivo que você tiver, você, para pensar aí agora, você procura o caminho que mais resolve ou o caminho que mais conta para os outros que você está tentando resolver aquele problema. Levando em conta as outras 4 lições, pensa bem na próxima vez que algo tão relevante estiver diante do seu campo de decisões. Porque não se trata apenas de dizer que é só simplificar, é só não inventar moda, mas você precisa focar no que realmente resolve, no que realmente passa a mensagem que você quer passar. É muito mais eficiente você fazer isso do que querer dar a entender para todo mundo que você gastou uma grande fortuna e uma grande quantidade de tempo em qualquer outra coisa que ninguém quer realmente saber. O que eu, humildemente, embora respeite muito como as pessoas conseguem se conectar no mercado de trabalho por meio do LinkedIn, eu chamo isso de síndrome do LinkedIn, né? Você deu bom dia para o porteiro, aí você vai lá no LinkedIn. Hoje acordei disposto a mudar a realidade dos trabalhadores no meu país, e você tá só, né, dando bom dia para o porteiro. Ou, às vezes, você teve alguma formação que, no caso, talvez vai agradar apenas ele internamente, né, o seu chefe, ou o setor que você trabalha, e você vai lá e coloca, né, olha, eu tive essa formação, o que é legal como sinalização, mas talvez você esteja falando sobre uma coisa muito mais aberta e muito mais focada no, olha, quero contar para todo mundo como é que eu vou resolver esse problema, do que efetivamente resolver o problema. E o mundo procura pessoas que resolvem os problemas e não que ficam contando para os outros que sabem resolver os problemas, ou olha só o jeito interessante que eu estou resolvendo esse problema. E você, principalmente se você acompanha, né, os carnavais, você teria outras lições que essa grande festa, essa grande manifestação cultural que é o carnaval traz para a vida das pessoas, fora do contexto de carnaval, e que você gostaria de passar adiante? Não deixa de deixar esquisito. Deixa o seu comentário contando o que você acha que também seria uma lição interessante, advinda do mundo do carnaval, que você poderia utilizar na sua vida.
E também, claro, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar adiante. Quem sabe esse episódio também acaba saindo da bolha, acaba trazendo mais gente aqui para a gente enriquecer as discussões. Inclusive, eu jurei que eu não ia falar isso, isso nem está no roteiro, mas Beija-Flor pontuando que a emoção vence carnavais, falando que a Viradouro não deveria ter ganho, me lembra o fato de que, plasticamente falando, o desfile da Grande Rio em 2025 foi muito melhor. E a emoção ganhou em 2025 o prêmio para Beija-Flor. Faz de conta que eu não falei isso, tá? Pra gente não esticar a treta. Caio Augusto, diretamente de 28 de fevereiro de 2026. Até o próximo Reflexões.